Hebreus capítulo 1, verso 5 ao verso 14. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, vou projetar aí. O que nós falaremos nessa manhã? Nós falaremos a leitura, depois nós falaremos sobre o falar de Deus no Antigo Testamento e como esse capítulo está construído em cima do falar de Deus no Antigo Testamento. Depois nós falaremos sobre como o Pai considera os anjos menores que o Filho, do versículo 5 ao versículo 7. Falaremos sobre como o Pai exalta o Filho, do versículo 8 ao versículo 14. E traremos as conclusões aí e as lições gerais dessa passagem. Então convido você a acompanhar a leitura. Hebreus 5, 14 vai ser projetado aí. Hebreus 1:5 diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade ao cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, interessante como o autor aos Hebreus aqui, ele constrói toda a sua argumentação baseada no Antigo Testamento. Então ele está dizendo assim, olha, não foi isso que Deus falou? Não foi isso que Deus falou? Não foi isso que Deus está falando? E isso revela o quê? Que essa argumentação vem baseada no Antigo Testamento daquilo que Deus está falando ao povo de Israel ao longo do Antigo Testamento. Então, se você ler sua Bíblia aí, são em 4 versículos, o verbo disse, ele aparece. Então, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 13, está lá, olha, assim disse, e assim Deus disse, assim Deus falou, e assim. E a ideia de falar, ainda que o verbo não apareça explicitamente, mas a ideia de dizer também aparece no verso 8 e no verso 10. Então você pega aí o verso 5, 6, 7, 8, 10, 13. Todos eles trazem o verbo, a ideia do verbo falar, dizer. Deixando claro que o autor aos Hebreus aqui está fazendo uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Então ele vai fundamentar a sua argumentação aonde? Na palavra de Deus. Ele não está trazendo nenhuma novidade, ele não está falando nada novo. Ele só pegou a Bíblia escrita até aquele momento, lembra? Até aquele momento a Bíblia escrita, completa, bonitinha, fechada, era só o Antigo Testamento. Depois faz-se o acréscimo conforme vai se escrever nos livros do Novo. Mas até aquele período, o que se tinha acesso era o Antigo Testamento completo. E ele está falando, olha, não foi dito isso, o Pai disse isso, porque está escrito isso, sobre os anjos está escrito isso. Então, o autor aos Hebreus, ele se mostra um profundo conhecedor do Antigo Testamento e alguém que faz a sua teologia baseada no que diz a palavra de Deus, no que diz o Antigo Testamento. E se a gente pode dizer, é como se ele fizesse a teologia bíblica dele fundamentada no Filho de Deus. Então, qual a leitura que ele faz do Antigo Testamento? A leitura de que o Filho de Deus está sendo revelado.
E isso ele mostra usando todas essas citações ou alusões que nós veremos aí mais para frente. Então é uma pergunta que fica: por que era necessário fundamentar no Antigo Testamento? Veja, entenda o que eu estou falando. Se você pega os escritos do Novo Testamento, tem fundamentação bíblica no Antigo? Tem. Mas você não vê tanta igual nós vemos nessa primeira parte. Você pega, por exemplo, a Epístola aos Efésios. Você vê muita teologia sendo feita com pressuposto na obra de Deus, na obra que Cristo realizou. Então tem muita coisa ali que tem no Antigo Testamento, sim, mas que não está diretamente citado, e ele não faz citações, ele não fica falando, olha, porque está escrito assim, escrito assim, escrito assim, escrito assim, que sobre... Não. Aqui nós vemos isso acontecendo. Ele está falando exatamente assim, olha, porque como está escrito, e está escrito assim também, e mais à frente está escrito, e a Bíblia diz, Então, por que é necessário trabalhar nesse tipo de linha argumentativa? Porque é importante que, nesse caso, ele trabalhasse assim, e não como... Lembrando que os irmãos decidiram que Paulo era o autor da epístola. Então, por que Paulo precisa trabalhar assim para argumentar com a igreja de Jerusalém? Porque ele simplesmente não sai falando e fala, olha, o filho é maior que o anjo porque ele é filho e acabou. Obrigado, próximo assunto. O motivo maior, meus irmãos, é porque o judaísmo pós-exílico, ele é um judaísmo diferente do que o judaísmo pré-exílico. Como assim? Os judeus, até irem para a Babilônia, eles faziam coisas diferentes do que eles faziam depois que eles voltaram da Babilônia. Então você tem um sincretismo religioso acontecendo no período exílico, no período em que eles estão sob domínio dos babilônios e depois dos medo-persas, que reflete no judaísmo em si. Então você, dentre essas duas culturas, essas culturas são extremamente místicas, extremamente apegadas a elementos místicos. Então é muita visão, é muito sonho, muito anjo. Isso acaba incorporando a teologia judaica. Então, o judeu pós-exílico, que é o judeu que Hebreus está tratando, é um judeu que ele põe muita esperança em anjo. O problema da Epístola aos Hebreus, que a gente discutiu umas aulas anteriores, é que o povo estava sendo pressionado a voltar para o judaísmo. Então o autor aos Hebreus está argumentando, falando que voltar ao judaísmo é retrocesso. Dessas argumentações é falar o quê? Olha, gente, os anjos são menores do que o Filho de Deus. Então, por que ele usa a escritura bastante aqui? Porque ele está fundamentando para o hebreu e falando assim, olha, a palavra de Deus diz isso. A Bíblia diz isso sobre o Filho. E diz isso sobre os anjos. Então, com isso, ele está... Por que tanto? Porque ele está falando assim, olha, voltar para o judaísmo. Lembra, não era tão fácil assim. A gente olha hoje e fala assim, não faça isso. Mas pensa mais ou menos, se baixa uma ditadura aqui no Brasil e eles definem que a única religião permitida é o catolicismo romano. E se não for católico romano, você não tem direito a muita coisa, você não tem direito à saúde, você não tem direito à educação, seus filhos não têm direito a nada, você também não tem direito a nada, você vai viver à margem da sociedade, sobrevivendo do jeito que dá. Era isso que eles estavam passando. E o autor aos Hebreus está falando, olha, como se falasse para nós hoje, voltar ao catolicismo romano, no nosso caso, é retrocesso. Mas não vai mudar muita coisa. Não, muda muita coisa. Então, a ideia de Paulo é dizer, olha, para o cristão que estava pensando em voltar e falar, olha, não vai mudar muito a minha vida, só vou ter mais acesso a muita coisa, porque o judaísmo era uma das religiões permitidas pelo Império Romano, o cristianismo não, mas
Mas Paulo está dizendo, olha, voltar muda tudo. Porque essa ênfase de anjos que nós vemos no judaísmo, ele falando, olha, é voltar para algo pior do que é estando com o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele é superior. Ah, de onde você tirou isso? Da palavra de Deus. Então aqui é necessário Paulo argumentar, diferente do que uma epístola aos gentios, por exemplo. Quando ele diz aos Efésios, olha, Jesus fez isso. Ele está simplesmente mudando a religião dele. Não tem nada a ver com o que eles praticavam lá. Diferente do que é com os judeus, provavelmente da igreja em Jerusalém. Tá bom? Então, o melhor que o povo pode fazer, Paulo vai argumentar, e nessa linha que nós teremos a nossa aula é falar que o melhor que podemos fazer é seguir a Cristo. Isso traz uma lição. E aí é apóstolo Paulo, tá? Então, eu avisei no começo, as estátuas são o próprio Paulo falando para você o seguinte: aprenda a fundamentar a sua teologia, a sua crença e os assuntos de Deus na palavra de Deus. Infelizmente, a gente acredita em muita coisa que é mistura. A gente acredita em muita coisa que não está na Bíblia, mas que a prática acabou, a gente foi adquirindo para dentro, assim, falando, faz parte da Bíblia, vem. E que a gente acaba tendo uma visão, muitas vezes, que foge da palavra de Deus, porque a gente acredita no que o fulano está falando sem pensar, muitas vezes. Então, a gente precisa fundamentar a nossa prática, a nossa vida, o nosso viver na palavra de Deus. Você quer um exemplo meio bobo disso? É quando a gente fala sobre casamento. Quando você pensa em casamento, qual que é o pensamento que você tem? Aquele casamento lindo, a igreja enfeitada, o pastor na frente, cheio de padrinho em cima, e você entra lá com a noiva de branco, com um buquezão bonito, aí depois vem a novinha lá entregar a aliança. Isso é prática católica. Porque para o católico é um sacramento. Então precisa ter aquele ritual todo. Se eu contar para você que o casamento na reforma era o cidadão simplesmente chegar lá na frente, o pastor orar pelos dois e continuar o culto, você vai olhar para minha cara e falar assim, isso não existe. Entende? Eu não estou proibindo, tá, meus irmãos? Eu casei, não tinha padrinho, porque aí eu já achei demais ter padrinho. Mas teve lá a noiva entrando, o tonto chorando lá, fazendo enquanto a noiva entrava. Aí casou, tomando o protocolo. Sem os padrinhos, mas o resto teve tudo. Igreja enfeitada. Só que não é uma visão que está na Bíblia, faça isso. É uma visão que a gente adquiriu. Então, é um exemplo. Eu estou falando esse exemplo que é um exemplo que a gente está acostumado. Mas tem várias coisas que nós acreditamos, que nós defendemos, que nós julgamos como certas, que nem aparecem na Bíblia. São simplesmente inclusões feitas ao longo do tempo, sincretismo da cultura nossa, que infelizmente a gente é muito influenciado pelo catolicismo romano. Isso acaba adentrando as igrejas evangélicas de algum modo. Então tem muita prática católica que a gente acaba fazendo achando que é de Deus, e não é de Deus. É só uma prática feita que a igreja católica fazia e a gente juntou. Então, cuidado, tá bom? E tem gente que briga, viu? A segunda sessão da nossa aula aí vai falar sobre os anjos menores do que os filhos, do verso 5 ao verso 7. E sobre os anjos menores que o filho, eu quero trabalhar 3 assuntos aí. Primeiro, o pai honra mais ao filho do que aos anjos. Os anjos devem adorar ao filho. E os anjos são servos do filho. Não tem como os anjos serem maiores do que o filho, porque os anjos são menores. Afinal, o pai honrou ao filho, o pai mandou e determinou que os anjos adorassem ao filho, e os anjos são servos do filho.
Então não tem como os anjos serem maiores do que o Filho de Deus. Versículo 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Eu acho que ficou confuso na nossa tradução, que talvez a leitura melhor é essa aqui, ó. Pois a nenhum dos anjos disse. É só isso, tá bom? Pois a nenhum dos anjos disse. Aí, às vezes quer colocar muita palavra também na tradução e aí acaba mais atrapalhando que ajudando. Pois a nenhum dos anjos disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, de novo, eu lhe serei pai e ele me será filho. O pai honra mais ao filho. De que modo? Ele não chama os anjos de filhos, pois eles não compartilham a mesma essência de Deus, ou do filho, do pai e do filho. Então por que o filho é o filho? Porque ele é igual ao pai. A gente falou isso semana passada. O anjo não é igual ao pai, então o anjo não é chamado de filho. É verdade que tem momentos em que a Bíblia fala de anjos como filhos de Deus, ou homens como filhos de Deus. Só que ali se refere à criação, como se ele é o criador dessas pessoas, é o criador dos anjos. Então, não como filho em essência, como ele chama Jesus, o Filho de Deus. Até porque a própria Bíblia vai dizer que Jesus é o unigênito do Pai, é o único gerado pelo Pai. Então, o único filho é o Filho. O resto é adotado porque está unido ao Filho. Mas os anjos não são filhos de Deus. Ele não gerou eternamente os anjos, no versículo 5 diz isso também, pois foram criados por Deus, e como nós vimos, toda a criação ela é fruto da obra do Filho também. Então, além de não serem eternos, eles foram gerados ou criados pelo próprio Filho de Deus. E eles não são filhos de Deus, apesar de serem chamados assim também. E aí tem duas citações, a citação do Salmo 2, versículo 7, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E 2 Samuel 7, versículo 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então ser filho é mais honroso do que ser anjo. Por quê? Porque ser filho é ser rei. Porque ele é o cumpridor da aliança de Davi. Lembra? Deus aparece para Davi em 2 Samuel 7 e diz assim: olha, vai haver um rei perfeito da tua descendência. E ele vai ser chamado de filho. E é isso que o autor aos Hebreus está trabalhando. Olha, o filho é o rei prometido, é o rei perfeito, é o rei do universo. Tanto que Mateus começa o evangelho dele como Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Isso é significativo. Mateus não está começando o evangelho dele falando assim: não tenho palavra para falar, o que eu falo? Aí coloca qualquer coisa. Não, ele está deixando claro, olha, eu trabalharei meu evangelho como? Falando que Jesus é o filho de Abraão e o filho de Davi. Então ele já puxa uma genealogia embaixo para provar isso. E a gente às vezes pula a genealogia porque acha chato, mas a genealogia é importante, tá bom? Então, o que a gente pode ver é que ser filho é honroso porque ele é o rei do universo. Ele é o rei perfeito. Ser filho é mais honroso porque ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é igual ao Deus Altíssimo. Ser filho é mais honroso porque ele é obediente. Você é pai, ou ainda não, mas você é filho, certo? Alguém te criou. Você já percebeu que aquele que te criou, ele cobra mais de você do que dos outros? Tipo assim, olha, o filho dos outros pode fazer uma baguncinha de vez em quando. O meu filho não faz. O filho dos outros pode correr na igreja. Se meu filho correr na igreja, é porrado a noite inteira quando chegar em casa. Entende, irmãos? O que eu quero destacar é que ser filho também tem mais responsabilidade junto ao pai. E ele é filho obediente. O pai diz lá em 2 Samuel 7, olha,
ele é meu filho, ele será filho. Se ele vier a transgredir, eu vou castigá-lo com varas e com açoites de filhos de homens. Então, nunca pecou, Jesus é impecável, Jesus não pode pecar, mas ele se faz pecado por amor aos homens, e aí ele é açoitado com o açoite dos homens. É discussão para outra aula, mas o que eu quero destacar é que ele é mais honrado porque ele é obediente, ele é mais honroso porque ele é obediente. E ele ser filho é mais honroso porque ele é Deus. Se ele é gerado pelo Pai, ele é igual em essência ao Pai. Jesus tem mais honra e dignidade que qualquer outro ser. Portanto, substituí-lo por qualquer outro ser é, além de pecado, um retrocesso espiritual. Ninguém é maior do que Jesus, ninguém é melhor do que Jesus. Por isso, não troque Jesus pelo pastor, não troque Jesus por Maria, não troque Jesus pelos santos, não troque Jesus pelos anjos, não troque Jesus pelo Papa, não troque Jesus pela sua família, pela sua vontade, pela sua tradição religiosa. Tudo isso é menos honroso e pior do que o Filho de Deus, porque não há ninguém que o Pai honre mais do que o Filho. A segunda parte aí dessa primeira sessão está no versículo 6, que diz assim: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Por ser primogênito do Pai, significa que há mais filhos. Isso é importante, porque se ele é o primeiro dos filhos, significa que tem mais filhos. Quem são esses filhos de Deus? Somos nós, unidos em Cristo, nós agora temos a mesma essência de Cristo. Não a divina, mas a essência humana. Então, ainda não perfeitamente, mas um dia será plenamente igual a Cristo. Então, um dia nós seremos santos igual a Jesus, nós seremos purificados igual a Jesus, nós seremos glorificados igual a Cristo. Então, nós somos um quanto a essência humana de Cristo. Por isso que Jesus, é importante Jesus ser verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Porque se ele não é homem, a gente não se assemelha com ele, a gente não é unido a ele. E aí, a gente é filho de Deus. Anjo não é filho de Deus por conta disso. Porque Jesus não veio como anjo. Jesus veio como homem. Os anjos devem adorar o Filho por ser o primeiro do Filho de Deus, por ter sido enviado pelo Pai, portanto, digno de ser escutado e adorado. E porque o Pai o ordenou que o adorasse. E cobrará quem não obedecer. Então Deus mandou com que se adorasse o Filho. E aqueles que não adorarem o Filho sofrerão as consequências de adorarem outra coisa além do Filho de Deus. E aí tem a citação, a melhor citação, tá? De Deuteronômio 32, 43. E aqui tem uma discussão importante. Eu vou mostrar para os irmãos, porque os irmãos vão ler e vão me dizer aonde tem anjo aí. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Deuteronômio 32, 43. Onde tem anjo aí? Já vou adiantar aqui. Não tem anjo nenhum aí. Por que você está falando então que essa citação é de Deuteronômio 32, 43, se não está aí? Porque não vai ter nenhum outro lugar na Bíblia também falando isso. Só que a nossa tradução é a versão hebraica da Bíblia. Então a gente traduz do hebraico o Antigo Testamento. A versão grega da Bíblia tem um trechinho a mais, que é a Septuaginta. E o autor aos Hebreus usou a Septuaginta para trazer essas situações. Então, na versão da Septuaginta, está em grego, tá? Eu só estou mostrando que está a mais lá. Que onde está em vermelho é o que está a mais. Depois começa, adorem etnias, adorem ao Senhor com o seu povo e blá blá blá. Mas o que eu quero dizer é que essa parte em vermelho não aparece no texto hebraico. Essa parte em vermelho está dizendo assim, ó: regozijem-se céus com eles e adorem a ele,
todos os filhos de Deus. Filho de Deus na Septuaginta é sinônimo de anjo, tá? Na versão hebraica não tá, mas na versão traduzida que é a Septuaginta para o grego, que era usada por alguns apóstolos, pela maioria deles, e também usado pelo autor aos Hebreus, ele provavelmente cita aí Deuteronômio 32, 43 para trabalhar essa questão. Porque senão, não tem porquê ele dizer, olha, e novamente diz aonde? Essa é a pergunta. E esse dizer aí provavelmente está na versão grega, na Septuaginta, de Deuteronômio 32, 43. Por que não aparece na sua Bíblia? E lá vou eu mexer com manuscritologia aqui. Primeiro motivo. É uma suposição. Não tem nada escrito lá que foi... O autor aos Hebreus não diz assim, ó, porque está lá escrito em Deuteronômio 32, 43 o seguinte. Não, ele só diz, está escrito. A gente chega à conclusão de que está escrito lá, porque só lá aparece. Depois tem um salmo que aparece parecido, mas também não fala de anjo. O único que fala de anjo é o Deuteronômio 32, 43. A Bíblia hebraica não traz. Por quê? Porque ou foi uma adição do tradutor grego, ou os massoretas omitiram esse texto. Quem são os massoretas? Massoreta é a galera que copiava o texto bíblico. Vamos lá. Moisés escreveu o texto bíblico há 3.500 anos atrás. Por condições pecaminosas, o tempo deteriora as coisas, certo? Então, não, é humanamente impossível quase um pergaminho rodar na mão da galera e sobreviver até hoje. O que o massoreta fazia? Ele copiava aquilo. Então eu tenho a versão copiada da Bíblia. Calma. Sim e não. Porque a cópia era cópia, exatamente cópia. Para eles aquilo era importante. Então a gente tem relato de massoretas da Idade Média, por exemplo. Idade Média, mostrando como era a rotina da cópia de um texto bíblico. Errou uma palavra? Joga fora o pergaminho. É Deus falando? Tintas especiais. É nisso que se perde o termo da palavra Yahvé, como que é escrito Yahvé. A gente escreve de um jeito adaptado, não do jeito que é, porque é o nome de Deus. Então, quem escrevia o texto era tão temente ao Senhor que eles não escreviam o nome de Deus. Eles simplesmente faziam lá a inscrição, que era o nome de Deus, mas por isso que a gente não sabe nem como fala e nem como é escrito. A gente tem lá o Yahvé hoje, é adaptação. Então, chegou na sua Bíblia uma cópia fiel ao texto bíblico, tá bom? Então, é manipulada. Não, calma. Alguém copiou de fato, mas fiel ao que foi escrito original. Como eu sei que é fiel? Porque existe uma matéria chamada manuscritologia bíblica. E aí é manuscrito para dar, vender, emprestar. A nossa Bíblia não, a nossa Bíblia já pega a versão em hebraico. Mas quem escreve a Bíblia em hebraico hoje, compara manuscrito, até porque a maioria já está digitalizada, com foto bonitinho. Pega manuscrito por manuscrito e fica copiando. E fica vendo o que bate. Então, é assim, tem 1000 manuscritos. 999, tem mais de 1000, tá? Mas fragmentos tem mais de 1000. Mas vamos supor que tenha 1000. Você pega lá os 999 e fala a mesma coisa. Aí ele coloca lá, a melhor tradução é essa. Na Bíblia em hebraico ele vai puxar um asterisco na Bíblia em hebraico e criar um livro chamado Aparato Crítico. O que é o aparato crítico? Ele vai colocar estrelinha lá no aparato crítico e dizer assim, olha, presente nos melhores pergaminhos, nos melhores textos, mas o texto tal omite a palavra. Então você pega, tem pouco aparato
Tem muito porque é muito texto. Mas se você comparar com o texto, tem tipo assim, um versículo, 10 versículos, vai ter duas palavras que alguns pergaminhos omitiram. Não muda em nada o sentido a palavra está lá ou não. Então o que tem muito é assim, olha, porque o teu filho, ó Deus, aí o ó está omitido em alguns. Porque o teu está omitido em alguns, aí só está Deus, ó Deus. Então, esse tipo de coisa que foi omitido. Então, por isso que na sua Bíblia não aparece. Ou foi uma adição do tradutor grego, ou foi uma omissão do Massorá, ou não é Deuteronômio 32 que ele cita. E aí, inspirado pelo Espírito Santo, ele citou algum texto que a gente não tem a menor ideia qual é. A questão agora é, se aparece em Deuteronômio 32, 43 da Septuaginta, por que que mesmo assim não está na nossa Bíblia? Entendeu a pergunta? Não? Se o autor aos Hebreus está citando essa parte como inspirada, por que que mesmo assim ela não aparece na nossa Bíblia? Se o autor aos Hebreus está dizendo, ó, está dito, ele está falando que aquilo é verdade. Se ele diz isso, por que que não aparece mesmo assim na nossa Bíblia? Porque esse texto não foi necessariamente inspirado por Deus. O que foi inspirado por Deus foi o autor aos Hebreus. A gente chegou à conclusão que é Paulo, onde Paulo pegou o texto e ali ele foi inspirado para usar aquela verdade a respeito do tema. Um exemplo que isso acontece, quando Paulo fala a Tito sobre os filósofos cretenses, e ele fala dos profetas cretenses, que eram os filósofos cretenses, citando os filósofos cretenses. O filósofo cretense não foi inspirado para escrever, mas Paulo foi inspirado para usar aquela verdade a respeito do povo.